E hoje teremos mais um vídeo de projetos aplicados em Arduino, uma parceria entre a Systec Bobson Payday WR Kits. O vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do Datalogger de corrente para a bancada, que ele também efetua aí o cálculo de potência e poderemos depois gerar gráficos e analisar quanto um dispositivo que está em teste na sua bancada consome de potência, algo muito importante para os dias de hoje. No vídeo de hoje nós estaremos adicionando o cartão SD, que é basicamente o que vai fazer a mágica e nos permitir efetuar esta análise, né? Então vamos logar aí a corrente, tensão e potência que está sendo consumida em cada um dos dois circuitos que este projeto pretende analisar. E eu sei que você está curtindo aí a nossa série de projetos em Arduino, então já deixa aí o teu like. Isto ajuda a ranquear o nosso canal na hora das buscas aí no YouTube, de modo que aumenta também as visualizações destes vídeos e proporciona o acesso a mais pessoas a este tipo de conteúdo. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. E este vídeo é um oferecimento Systec. Acessem agora mesmo o site systec.com.br. A Systec é uma empresa especializada no fornecimento de equipamentos para laboratório. Podemos, por exemplo, dar uma olhada nas fontes DC, para efetuar testes em bancada. Nós aqui na Bobson Payday estamos utilizando para a gravação destes vídeos a fonte BK Precision 1550, que é uma excelente fonte de entrada de baixo custo, que proporciona uma tensão de até 30 volts e 3 amperes. Mas caso você precise de algum equipamento mais robusto, também podem optar pela fonte 9129B, também da BK Precision, de 30 volts 3 amperes, com 3 saídas simétricas, proporcionando maior versatilidade para os seus testes. Então, pessoal, se você precisa efetuar a compra de algum equipamento ou renovar o seu laboratório, não se esqueça de dar uma passada no site da Systec, systec.com.br. A Bobson Payday oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, internet das coisas e automação de processos, sendo especializados em projeto de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A Bobson Payday também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para a resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobson.com.br ou entre em contato através do e-mail contato@bobson.com.br. Então, como de costume, vamos iniciar dando uma olhada nesta nova etapa de projeto, o que temos de novo no esquemático. Vamos então adicionar o cartão SD que está bem aqui no meio da página do projeto. Vocês podem observar que é necessário efetuar o ajuste de nível de tensão. Então temos aqui 3 conjuntos de divisores de tensão que são compostos por resistores de 1.8K no pull-up e 3.3K no pull-down. Desta forma, se vocês aí efetuarem o cálculo do divisor de tensão, vocês verão que teremos aqui 3.3 volts aproximadamente no nó intermediário. Então é bem simples, basta vocês aplicarem a mesma equação que nós vimos no vídeo anterior, que calculou ali, né, o divisor de tensão para efetuarmos a amostragem de uma tensão até aproximadamente 24 volts. Então aqui, né, pessoal, nós iremos alimentar esse divisor com o pino que provém do nosso microcontrolador, né? Então temos aqui o SPI SCLK, né, ou SCK, que vem aqui do pino de número 19. Também temos o SPI MOSI, Master Output Slave Input, lembrando que o slave é o cartão SD, né? Então é sinal que está vindo do microcontrolador para o cartão SD, ele está aqui no pino de número 17. E o Chip Select, vocês podem escolher qualquer pino aí do microcontrolador. Eu coloquei ele aqui no pino de número 16. Então esses aqui são 3 pinos que provêm informação, né, que são comandados pelo microcontrolador. Eles são outputs do microcontrolador, logo sai 5 volts. O cartão SD trabalha com 3.3
então existe a necessidade de efetuar o ajuste de nível com os divisores de tensão. Por sua vez, o SPI-SCK, que sai aqui do nó intermediário do divisor de tensão, ele vai para o SDCLK, que vai vir aqui para o pino de número 2 do nosso Shield. Vamos ver depois isso daí na montagem em bancada. Também temos o MOSE, que chega no label SD MOSE, no nó intermediário desse divisor de tensão, e ele vem parar aqui no pino de número 3. E também temos o CS Chip Select, que também passa por outro divisor, e vem parar aqui no pino de número 4 do nosso Shield, né? Um Shield padrão aí para Arduino. Também temos mais um pino aqui, né? Que é o MISO, Master Input Slave Output, que está no pino de número 2 do nosso Shield. E ele vem aqui em cima no pino de número 18. Então esse daqui ele vem direto, uma vez que sai nível de 3.3 volts do nosso cartão SD e vem direto para o microcontrolador. O Arduino ele consegue reconhecer numa boa níveis lógicos de 3.3 volts, então não há necessidade de elevar este nível de tensão, ok? Outro detalhe muito importante, o uso do SPI via hardware no microcontrolador. Você não vai conseguir controlar via software o cartão SD, pois via software se torna muito lento e o cartão SD necessita aí de uma velocidade bem maior. Então o SPI via hardware ele trabalha com uma velocidade de clock muito maior do que via software é possível. Então é isso aí, vimos toda a parte de montagem, né? Toda a parte esquemática. Podemos dar uma olhada no nosso fluxograma, exatamente. Faz algum tempo aí que não falamos do fluxograma. Dei uma atualizada nele aqui, adicionando as demais funções que nós já programamos e também adicionando a função nova, a função Store Data. Então aqui está o nosso fluxograma agora um pouco mais completo. Vocês podem observar que aqui dentro de Setup, né, durante a inicialização, foi adicionada mais uma etapa, a etapa Inicializa SD Card, onde é inicializado então o cartão SD e configurado o arquivo que será criado, o arquivo CSV, que será criado para armazenar os dados lidos. Na sequência, na função loop, temos a inicialização de variáveis, função lecorrente, que faz toda a captura de dados e conversão, né, dos dados lidos na porta analógica, né? Vocês podem perceber que ela está mais detalhada aqui nessa outra caixa. Inicialização de variáveis, discretização de valores, conversão para tensão relativa, conversão para corrente, que seria mA vezes 10, verificação do range de escala e retorna o valor para a função principal. Tensão também foi adicionada aqui, e aqui está ela, até esqueci de mudar o nome, né? Pois eu copiei a caixinha, então vamos mudar o nome da função aqui. Tensão, isso aí, inicializa as variáveis, discretiza os valores, converte para tensão vezes 10 e retorna os valores para a função principal. Na sequência temos cálculo de potência, ela é um pouquinho mais simples, está aqui, né? Podem seguir aqui a seta, ela apenas inicializa as variáveis e calcula diretamente a potência, retornando o valor. E na sequência temos a função Store Data, a qual podemos visualizar o conteúdo bem aqui. Então, inicia abrindo o arquivo, finalmente ela verifica se realmente o arquivo foi aberto. Se o arquivo foi aberto, são escritos os valores de corrente, então é escrito o valor de corrente do circuito 1 e do circuito 2 em sequência, depois escreve tensões, tensão e tensão 2, potências, potência 1 e potência 2, escreve uma quebra de linha, né, uma vez que é um arquivo CSV, que é delimitado por ponto e vírgula, né, e quebras de linha, e finalmente fecha o arquivo. Caso o arquivo não tenha sido aberto com êxito, né, ter dado um erro aqui na abertura do arquivo, vem direto para o fechamento da função. Então ele vem direto aqui para o fecha arquivo e a função finaliza, dando sequência no que nós temos na função loop, indo para a função display, onde é exibido os dados na tela, ok? E aí fica rodando isso aqui para sempre, né, enquanto o sistema está energizado ou, é claro, funcionando, né? Ele pode queimar em algum momento. Então agora vamos dar uma olhada no código-fonte, tendo em vista que já temos aqui todo o fluxograma pronto, né? Então aqui está o nosso
código-fonte, e nós temos a adição nas linhas 11 e 12 de algumas variáveis e macros que são utilizadas pela função storeData, né, ou sdcard. Então aqui nós temos a macro DataFile, que ela será utilizada para a carga do nosso arquivo, né, o arquivo dt000.csv, que aqui nós temos declarado como uma variável do tipo string, né? Isso aqui apenas define o nome deste arquivo. Você pode colocar qualquer nome desde que não passe de 8 caracteres. Aqui na linha 21 nós temos a função sdcard. A função sdcard recebe os vetores corrente, tensão e potência, todos eles unsigned int, certo? Na sequência, nós temos dentro da função setup, foram adicionadas aqui algumas linhas de código para a inicialização do cartão SD. Isso aqui é idêntico ao que nós temos lá no nosso projeto sobre o sistema para logar, né, a corrente e a potência que é consumida em um circuito residencial. Então foi apenas copiado de lá e colado aqui. Nós temos um if que verifica se a função sd.begin ela está retornando 1 ou 0. Se estiver retornando 0, significa que houve um erro fatal e o cartão SD não foi inicializado. É claro que nós devemos ter também, né, já declarado aqui em cima, né, as includes para a biblioteca do cartão SD. Esqueci de falar isto antes. Então, aqui na linha 3 nós temos o SPI.h, biblioteca SPI, que é necessária para o controle do cartão SD, e na linha 4 a biblioteca SD.h, também necessária para o controle do cartão SD. Esta biblioteca ela traz junto as funções de controle do cartão SD, como essa daqui, a sd.begin. Aqui dentro nós temos o pino, esse 10 aqui é o pino onde está ligado, o pino digital, que irá efetuar o controle do chip select, que está aqui, né, no nosso projeto, no pino de número 16 do microcontrolador. Então você altera aqui conforme a sua necessidade. Se estiver utilizando um Arduino Mega, pode utilizar qualquer um aí dos pinos do seu Arduino. Por exemplo, o pino de número 30. Se tiver retornado o valor 0, então ele vai ficar preso aqui em Fatal Error. Significa que o cartão SD não foi inicializado corretamente. Caso não, ele vem para o outro lado e vai executar um while. Esse while vai ficar rodando enquanto o filename existir. Então aqui ele faz uma montagem, né, onde vai incrementando file number é uma variável do tipo byte, né, e vai concatenando ali um tipo char, onde temos então esse vetor de 3 posições. Então ele quebra file number em 3 caracteres, né, ele vai de 0 até 100, né, até 255 na realidade, que é o limite que o sistema de arquivos aí ele consegue armazenar. Então ele vai de 0 até 255 e vai quebrando então os caracteres. Caractere 0, caractere 1 e o caractere 2, depois concatena tudo isto em uma string e verifica se o arquivo existe. Enquanto o arquivo existir, ele vai incrementando o file number. Então o que acontece é que, se tivermos já o arquivo dt000 no nosso cartão SD, ele vai dizer, ó, arquivo existe. Enquanto isto, o while vai rodando, né? Pois a função sd.exist, ele vai retornar 1. E aí o while continua rodando. No próximo loop, ele vai incrementar 1. E aí ele vai testar dt001.csv existe? Se existe, continua. 2. dt002.csv existe? Não existe. Então aqui vai dar 0, vai dar um break no while, então ele simplesmente segue adiante. Se ele chegou até aqui, significa que o cartão SD foi inicializado e vamos criar um arquivo. Então ele vai dar um sd open e vai armazenar este retorno em datafile. Se ele tiver conseguido abrir o arquivo, né, observem que é file write é passado, então ele vai abrir o arquivo como leitura e gravação, ele vai retornar 1. Se datafile for 1, significa que podemos escrever no arquivo. Então vamos escrever c1, ponto e vírgula, c2, ponto e vírgula, v1, ponto e vírgula, v2, ponto e vírgula, p1, ponto e vírgula, p2. Então estamos escrevendo a primeira linha de um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel. Isso aqui então é a legenda das nossas colunas, né? E damos um println, que é a quebra de linha,
e fechamos o arquivo. Aí temos aqui na linha 61 o lcd.home, voltamos o cursor para o início do nosso LCD e segue o baile. Vamos para a função loop. Aqui na função loop nós efetuamos a adição de uma variável static. Aqui na linha 69, o que é uma variável static? Uma variável static ela é uma variável que não será limpa quando a função finaliza. Então essa variável aqui ela vai permanecer alocada à memória enquanto o sistema estiver energizado. Diferente de uma variável local, né, que quando a função ela é finalizada, essa variável ela é desalocada, liberando aquela memória. A variável static ela existe apenas para esta função, mas ela permanece alocada na memória, pois a função ela será chamada novamente e nós vamos requisitar o valor dessa variável. É muito usual isso aí em filtros do tipo FIR, né, onde você quer ter ali uma variável que ela é apenas aquele filtro, ela não pode ser mexida por uma outra função, ela não pode ser alterada por outras áreas do código e você precisa manter esses dados na memória para um próximo cálculo, né? Então, aqui estamos criando a variável sdPooling, que é uma variável do tipo long e static, que vamos armazenar o valor retornado pela função milis. Então, nós temos aqui nas linhas 84 até 87 um if. Esse if verifica se milis menos 250 for maior do que sdPooling, então ele vai executar o que está aqui dentro. Caso não, o código continua executando sem efetuar a escrita no cartão SD. Então o que nós temos é que os dados serão armazenados no cartão SD a cada 250 milissegundos e não a cada ciclo de CPU. Se deixarmos a cada ciclo de CPU, é claro que temos uma maior precisão, né, nos dados que são armazenados, pois a frequência de varredura, né, é maior. Então você vai ter uma maior precisão para gerar o seu gráfico. O problema disto é que o arquivo vai crescer numa velocidade assustadora. Então aqui escolhi 250 milissegundos para este pooling. A cada 250 milissegundos, então, ele vai chamar a função sdcard passando os vetores cur, volt e pot. E logo em sequência ele atualiza sdPooling com o valor de milis. Então aqui o valor está atualizado, né? Esta comparação aqui só vai ser válida quando estourar os 250 milissegundos, ok? Agora vamos dar uma olhada na função sdcard. A função sdcard está aqui no final do nosso arquivo fonte, nas linhas 211 até 239. Ele inicia efetuando a abertura do arquivo em modo escrita, leitura e escrita, armazenando o valor retornado pela função em datafile. Se for 1, significa que o arquivo foi aberto com êxito, e aí temos um laço for. Esse laço for vai de 0 até menor do que 2, ou seja, vai de 0 até 1. E aí ele vai armazenar os valores dos vetores corrente em sequência, né? Ele vai escrever corrente, ponto e vírgula, corrente 1, ponto e vírgula. E aí já estamos começando a escrever a nossa primeira linha, né? Lembrando que corrente é um vetor de duas posições que recebeu o valor do vetor que foi passado lá a partir da função loop, né? Lá na função loop. Na sequência temos um outro laço for que também vai de 0 até 1 e vai escrever tensão 0, ponto e vírgula, tensão 1, ponto e vírgula. Então já temos aí, né? A corrente 1 ponto e vírgula, a corrente 2 ponto e vírgula, tensão 1 ponto e vírgula, tensão 2 ponto e vírgula. Na sequência fazemos o mesmo para a potência. Então agora nós temos corrente 1 e 2, tensão 1 e 2 e potência 1 e 2 escrita na mesma linha, separados por ponto e vírgula, como manda, né, o arquivo CSV. E por fim, na linha 232, finalizamos com uma quebra de linha para a próxima vez que a função sdcard for chamada, escrevemos na linha de baixo, né? Aí nós temos então as colunas que são delimitadas pelos pontos e vírgula e as linhas do arquivo, que será aberto no Excel, delimitados pela quebra de linha. E finalmente fechamos o arquivo, a função é finalizada e o nosso código, nosso programa, ele vai continuar seguindo para a escrita no display LCD. Por que nós utilizamos a função milis, né, e esse if aqui, para efetuar o pooling e não um delay? Porque deste modo nós mantemos o software rodando, o software ele continua rodando conforme o ciclo de CPU.
quando nós adicionarmos mais uma função para efetuar a proteção do sistema, caso ultrapasse um valor limite aí de potência, né, nós queremos que isto seja ágil. Para que isso seja ágil, não podemos avaliar, né, a questão da potência consumida a cada 250 milissegundos. Nós precisamos avaliar isto a cada ciclo de CPU. Então, por isso, utilizamos a função milis para não bloquear o código, né? Inclusive, o uso de delays, né, pessoal, não é uma boa prática em programas, né, tanto em software para computador, software supervisório, softwares para microcontroladores. O delay não é interessante, pois justamente ele bloqueia o seu microcontrolador em ciclos vazios que estão sendo desperdiçados. Então, é sempre interessante você utilizar uma função como a função milis ou sincronizar isto com algum tipo de interrupção, ok? E manter aí o seu software rodando conforme o seu ciclo de CPU. Então é isso aí, podemos compilar este software e vamos ver isto funcionando na bancada. Então, pessoal, temos aqui o nosso projeto já montado na bancada. Vocês podem ver neste canto aqui o shield do cartão SD. Vamos falar nos pinos sempre com o cartão virado para baixo, né? O shield virado para baixo, tomando como pino de número 1 esse aqui, mais a nossa esquerda, onde nós temos o GND. Esse pino de número 2 aqui, ele seria alimentação para 3.3 volts. Estamos utilizando 5 volts, então vamos utilizar o terceiro pino, que está aqui. Esse quarto pino aqui, né, está entrando no divisor de tensão, ele está bem no nó intermediário. Observem que nós temos a entrada de tensão passando por este resistor aqui, né, que é o nosso resistor de 1K, aonde chega o sinal que provém lá do microcontrolador. Esse sinal aqui está vindo pelo fio cinza, passa por este outro fio branco e chega no pino de número 16. Ele é o chip select. Então, esse terceiro pino aqui é o chip select. Esse outro resistor de 1.8K está indo para o GND. Na sequência, no quarto pino, nós temos o MOSI, Master Output e Slave Input, que vem aqui no pino de número 17. O pino de número 18 ele é o MISO, Master Input Slave Output. É aquele pino que vai direto, né, para o cartão SD. Na realidade, ele é uma output do cartão SD, sai em 3.3 volts e chega no microcontrolador. Então ele está aqui no fiozinho laranja, chega nesse condutor branco, que vem aqui no pino de número 18. E o pino de número 19, ele chega no último divisor de tensão, que seria o nosso clock, o SCLK do barramento SPI, e chega aqui no pino de número 6, certo? Ali no esquemático ele está com a pinagem conforme a sequência, você olhando o shield de frente, ele está assim, né? Então o pino de número 1, lá no esquemático, acaba sendo esse daqui, né? Nós aqui fizemos a demonstração ao contrário, conforme a disposição na protoboard, ok? Então é isso aí, podemos energizar tudo e ver esse negócio aí funcionando na prática. Então é isso aí, está tudo inicializado e energizado. Vocês podem observar que ele não deu erro na inicialização, então ele conseguiu inicializar corretamente o cartão SD e estava efetuando as leituras. Agora eu vou gerar uma corrente aí no sistema, né, para que nós tenhamos valores dentro do nosso cartão SD. Então aí está, 264, 300 e poucos miliamperes e uma potência sendo calculada. Vou aumentar um pouco mais aí a tensão em cima do circuito. Eu estou alterando aqui os valores, né, na nossa fonte de bancada, para que consigamos verificar aí o funcionamento do sistema, né? Então é isso aí, vou desligar aqui, vou tirar o Arduino da energia, vou desligar o nosso projeto e podemos ver agora os dados que estão no cartão SD no computador. Então é isso aí, vou conectar aqui o nosso cartão SD no computador e vamos ver o que temos dentro do arquivo DT001. E aqui estão os nossos dados, né? Observem, aqui nós temos os valores antes de eu energizar
as nossas cargas, né, os resistores. E finalmente aqui nós já temos valores sendo armazenados, né? Vocês podem observar aqui, temos aqui na coluna 1 a corrente, tensão aqui na coluna C, e na coluna E nós temos a potência. Então é isso aí, podemos inclusive pegar esses dados aqui, né, pessoal, e plotar eles em um gráfico, né? Lembrando que esses valores eles estão todos eles multiplicados por 10, exceto a potência, né? A tensão está multiplicada por 10, né? Então nós temos aqui, ó, valores de tensão, né? Vocês podem observar aqui, 0,9 volts. Então vamos criar uma outra tabela aqui e vamos dizer que ela é igual a isso aqui dividido por 10. E fazemos isto com tudo, né? Até a tensão. Potência não há necessidade, pois a potência ela já está no valor em miliwatts. Agora vamos ver quantas medições nós temos aqui. Vamos ver quantos dados foram capturados. 319 dados. Então, vamos botar aqui. Até 319. Opa, ele não resolveu de não fazer a contagem. Vamos de novo. Isso aí. Agora basta nós mandarmos o Excel ir até o final, né? E teremos todos os nossos dados. Agora é bem simples, nós podemos gerar aqui um gráfico para a potência. Lembrando que isso daqui está em milissegundos, né? Então nós podemos pegar este valor aqui e multiplicar por 250. E sabemos que são milissegundos. E dividimos isso aqui então por 1000. Então aqui nós temos tabelado o tempo, né? Agora podemos gerar o nosso gráfico. Vamos pegar um gráfico do tipo linha, de repente. Então vamos adicionar aqui, vamos colocar potência, o nome da nossa série. X nós vamos colocar o tempo. E Y nós vamos colocar a potência. Então vamos ver aqui o gráfico da potência em relação ao tempo de execução do nosso teste. E é isto aí. Ele já montou tudo, vamos ver como é que ficou o gráfico. E aí está o nosso gráfico, né? Então olha só, pessoal, o nosso pico de potência foi de 1,8 watts, né? Aqui temos um gráfico bem legal para analisarmos o consumo do projeto, né, do dispositivo que estávamos testando na bancada. Podemos ver aqui com bastante precisão todas as variações que o projeto foi submetido de potência até ele ser desligado, né? Agora só nos falta adicionar um pequeno circuito aí para a proteção com um relé que vai efetuar a análise, né, da potência que está sendo calculada, e quando passar o limite de potência ele desliga o circuito, evitando danos ao projeto que está em teste. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D em parceria com a Systec e WR Kits. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda aí pra caramba na divulgação do nosso trabalho. É claro que o seu like ajuda pra caramba aí no ranqueamento do nosso canal no YouTube, mas o compartilhamento entre amigos ainda é a melhor forma para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize aí os comentários do YouTube.
É muito legal trocar uma ideia aí com vocês a respeito dos projetos ou até mesmo de futuros temas que poderão ser abordados aqui no canal. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E também clique aí na sinetinha para receber as notificações e saber quando tem vídeo novo aí no canal. É isso aí, até o próximo vídeo!